Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que saudade de você, né? Que saudade de estarmos juntos, celebrarmos juntos, porque Deus está conosco, nos unindo em oração. Obrigado, porque você está aqui esperando para o programa começar, esperando para fazer a diferença. Deus abençoe. Segunda-feira começamos um novo tempo, começamos um novo movimento em Deus. Queremos fazer a diferença. Semana passada não pude estar aqui, estava super resfriado. Vocês estão ainda vendo os reflexos na minha voz, mas com certeza não poderia passar mais uma semana sem estar aqui com você, rezando juntos e celebrando, dando glórias a Deus por todas as suas maravilhas, por tudo aquilo que Ele faz, que Ele realiza em cada um de nós. Porque com certeza, se nós celebramos a presença de Deus, nós estamos celebrando a grande diferença que Ele faz em nossa vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a missão de todo cristão. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Eu creio que sem dúvida nenhuma Deus vai falar muito ao nosso coração. Deus vai falar com você, porque não é por acaso que você está aqui sintonizando hoje na Rede Século XXI. Não é por acaso que Deus preparou esse 16 de novembro para nos encontrarmos. Deus preparou o encontro e está nos abençoando no início desta madrugada, no finalzinho desse dia, já começando e consagrando um novo tempo. Para começarmos bem sabemos que nós não podemos fazer nada sem invocar a presença do Senhor, sem pedir a bênção do Senhor, sem dizer, Senhor, sem ti nada posso fazer, Porque a oração tudo transforma, a oração nos eleva, nos faz um em Jesus. Por isso eu convido você a estar comigo agora em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós consagramos este programa, consagramos aqueles que irão telefonar para nós, aqueles que irão mandar seu e-mail, seu pedido de oração. Consagramos, Senhor, cada um que está envolvido neste programa, não só a minha pessoa, o Padre Rafael, mas cada um, Senhor, que faz parte desse programa. O Senhor possa cobrir-nos com o seu santo sangue. O Senhor possa nos lavar, nos purificar de todo o mal. O Senhor possa quebrar todas as barreiras, tudo aquilo que nos impede de sermos um contigo. O Senhor possa abençoar aqueles que estão em casa, doentes, aqueles que estão aflitos, angustiados, aqueles que estão desesperados. Derrama teu Espírito Santo, para que eles possam ser verdadeiramente hoje abençoados. Senhor, nós clamamos pela Tua presença e cremos, Senhor, que tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Aqueles que hoje choram, Senhor, console os seus corações. Aqueles que estão abatidos, Senhor, desanimados, que o Teu Espírito Santo possa reanimar, vivificar, trazer esperança. Ó Jesus, eu clamo nesse instante, me unindo a todas as almas adoradoras que te adorem em espírito e em verdade, aqueles que estão fazendo vigílias diante do Santíssimo Sacramento, me una a essas almas para abençoar o teu povo e para fazer a diferença neste programa. Que o Senhor vá à nossa frente, nos conduzindo, nos dando palavras de sabedoria, de discernimento, possa nos dar a ousadia, a unção do teu Santo Espírito, para sermos mais que vencedores no poder do teu santo nome. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. E estaremos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espere em Deus que você possa ser tocado hoje, tocada pelo poder da palavra, pelo aquilo que Deus preparou para falar ao seu coração. Qual é a sua missão? Qual é a minha missão?
Ora, quando nós somos batizados, Jesus já nos deu esse mandato, né? Ide por todo o mundo, fazei todos os discípulos meus, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, quando Ele nos faz um com Ele através do batismo, também me confere uma missão. Sim, uma missão, uma ação, um movimento, um envio, um impulso. A nossa primeira missão, creio que sem dúvida nenhuma, nossa primeira missão é viver. Viver os planos de Deus, viver os sonhos de Deus, viver a nossa vida segundo o coração de nosso Senhor. Gente, quantas pessoas não vivem mais? Quantas pessoas estão simplesmente sendo levadas pelo vento, como folhas secas, como diz São Paulo? Quantas pessoas estão perdidas no meio desse turbilhão de situações que estamos nesses últimos tempos? Um turbilhão de informações negativas, atentados, represas que se arrebentam. São tantas coisas que vão nos sufocando e nós ficamos, meu Deus, para onde vamos? Parece que a vida, de fato, está indo de ladeira abaixo ou escorrendo morro abaixo. O ser humano muitas vezes está perdendo a alegria de viver, a alegria de ser de Deus. Quando estou falando que a nossa primeira missão é viver, eu faço lembrança de um grande santo, Santo Irineu, lá do início da igreja, que ele diz, né? O homem que vive bem, o homem que sabe viver, ele glorifica o seu Criador. Deus é glorificado pelo homem que sabe viver, ou o homem vivente. Então, Deus te convida hoje a viver a sua vida. Para de viver a vida do outro, para de viver o teu passado, para de viver aquilo que talvez nunca aconteça na sua vida. Pare de ficar olhando à sua volta o que deu certo, o que não deu, não. Deus te chama a assumir com autoridade o dom da sua vida. Sim, meio que quebrado, meio que arrebentado, algumas coisas desandaram, tudo bem. Lembra aquele pensamento que eu acho que eu já partilhei muitas vezes aqui com você? Um grande pensador que diz, né? Não importa o que fizeram com a sua vida, o importante é o que você vai fazer com o que fizeram da sua vida. Ora, você tem hoje a capacidade de juntar os pedaços e dizer, Senhor, eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar na certeza de vitória. Eu quero recomeçar crendo que Deus é comigo, olhando além, enxergando além. Então a minha primeira missão hoje é viver. Viver segundo o coração de Deus. Viver não nas amarras, não na prisão, não ficar escondido debaixo de tantas preocupações, não. Mas viver segundo o coração de Deus. Nossa segunda missão como cristão, como homens e mulheres que estão vivendo de acordo com os planos de Deus, é justamente amar. Sim, amar. Eu creio que um ícone, né? Uma referência dessa missão é Santa Teresa ou Santa Teresinha, né? Santa Teresa de Jesus e da Sagrada Face. Santa Teresinha, a santa do amor, ela procurou tantas vezes o sentido da sua vocação e chega um dado momento que ela diz, eu encontrei minha vocação. Ora, se todo mundo encontrou uma vocação, eu encontrei minha vocação. E perguntaram, Teresinha, qual é a sua vocação? Ela diz, a minha vocação é o amor. Quando eu sou chamado a viver segundo o coração de Deus, automaticamente eu sou impulsionado a amar. Gente, quando eu estou falando da missão de amar, eu estou falando da missão do cristão para fazer a diferença. Talvez nós poderíamos resumir, viver e amar, ou ter uma vida inteira impregnada no amor com uma palavra apenas. Ser e fazer a diferença. Seja a diferença, não seja diferente. Porque o diferente é sempre estranho, né? É algo estranho no ninho, é algo estranho na vida. Mas fazer a diferença. Fazer a diferença na sua casa, quando
todos pensam de um jeito, de uma maneira, quando a vida parece que só está empurrando você para o abismo, tente ser a diferença. Olhe para o alto. Essa semana, o Espírito Santo me deu um insight, me deu uma abertura de conhecimento de uma passagem muito conhecida que eu já li tantas vezes, já rezei tantas vezes, mas essa semana Deus me deu um entendimento um pouco maior. Eu estava meditando a passagem de Zaqueu, né? Aquele encontro clássico de Jesus que vai passando nas ruas e encontra um homem lá em cima de uma árvore, né? Porque era de tamanha, uma estatura baixa ou baixinho, né? Estava ele lá em cima. E Jesus olha para aquele homem e diz: Zaqueu, desce daí, porque eu vou entrar hoje na tua casa, eu vou cear contigo. Gente, eu já preguei isso tantas vezes, já falei de Zaqueu de tantas formas, mas essa semana eu bati o olho naquele texto bíblico e comecei a perceber como é que Deus nos enxerga. Muito mais do que olhar de baixo para cima, foi o movimento que Jesus fez, né? Já que Zaqueu estava de camarote, Jesus estava passando com a multidão, Jesus olha para Zaqueu, mas o Espírito Santo me levava a entender que Jesus olhou além de Zaqueu. Jesus olhava para o alto, Jesus olhava para o céu, Jesus olhava para o Pai, a referência do amor. Deus é amor. E quantas vezes nós somos chamados a olharmos para o céu, quando temos que enxergar os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos parentes. Quantas vezes você tem que olhar não só para o seu esposo, para a sua esposa, mas você tem que transpassá-lo e enxergar o céu. São Paulo já nos recorda dizendo isso, né? Buscai as coisas do alto. Sim, porque quando nós transpassamos a realidade, enxergamos o alto, nós enxergamos possibilidades. Nós fazemos a diferença. Nós fazemos a transformação acontecer. Gente, nesses movimentos de tragédias recentes, né? Eu estava vendo esses dias em casa, que eu passei uma semana inteira em casa com febre, dor de cabeça, resfriado. Aproveitei e fiquei o tempo todo quietinho. Ou quando conseguia ler alguma coisa, li um livro, vi um pouco de TV, mas eu queria ficar só quieto em casa. E uma dessas minhas idas e vindas fazendo uma coisinha e outra, eu passei o canal de TV em uma dessas emissoras da noite, que passa jornal, essas coisas todas, e alguém estava entrevistando uma senhora, uma mocinha, eu não recordo o nome da bendita, né, lá de Mariana, quando a barragem estoura e ela sai correndo numa motocicleta, avisando a todos o povoado, salvando aquele povo todo, e o repórter perguntou: quantas pessoas você acha que você salvou? Ela diz: eu acho que eu salvei mais ou menos umas 300 pessoas. Gente, aquilo me despertou de uma forma tremenda, que eu disse: meu Deus, é também a minha missão de sair à frente do terremoto, de sair à frente da avalanche, de sair à frente das tribulações, de sair à frente de tudo que está nos acontecendo e apontar o alto, apontar a alternativa. Por isso que eu compreendi Zaqueu de outra forma, porque nós somos chamados a olhar para o alto, subir a montanha, fazer a diferença. E quando eu estou falando de fazer a diferença, hoje eu comecei a fazer memória de tantas coisas, de pessoas, de situações que fizeram a diferença na minha vida como padre. Gente, esse ano, pela graça de Deus, por misericórdia de Deus, no dia 17 de dezembro eu faço 10 anos de padre. E para ser padre, quantas pessoas investiram na minha vocação? Quantas pessoas doaram um sabonete, um creme dental, ajudaram a pagar a minha faculdade? Quantas pessoas me ajudaram a comprar uma roupa? Quantas e quantas pessoas anônimas nos ajudavam lá no seminário para levar arroz, feijão, coisas que precisava, coisas básicas, mas que faziam parte e eram fundamentais para a minha formação de padre. E fui olhando um pouco mais, né? Na minha família, recentemente, meu pai passou uma grande dificuldade, quase que amputou a perna, e nós não tínhamos o dinheiro para fazer a cirurgia dele. E amigos de tantos lugares do mundo, de tantas formas, foram lá, investiram, fizeram a diferença
pagaram a cirurgia, meu pai hoje está bem, graças a Deus, porque alguém teve coragem. Alguém teve coragem de ir à frente para ajudar. Alguém teve coragem de enxergar além da dificuldade, além do muro, além das decepções. Quantas e quantas pessoas fizeram a diferença na minha vida e eu creio que também na sua. Nós estamos celebrando 34 anos da Associação do Senhor Jesus. E eu fiquei pensando, né? Quando conheci a Associação do Senhor Jesus? Em 97. Eu vim para um congresso na cidade de Aparecida, um congresso da Renovação Carismática Católica, e a excursão passou justamente por aqui, e nós viemos conhecer, né, os estúdios, é uma coisa ainda um pouco que precária, mas conhecemos toda essa dimensão de estúdio, conhecemos o cenário, né, das grandes produções ou das produções aqui da Associação do Senhor Jesus. Gente, eu fiquei encantado, eu nunca imaginava que um dia eu poderia estar aqui falando com vocês, diretamente da Associação do Senhor Jesus, da TV Século XXI. Providência de Deus, misericórdia de Deus, bondade de Deus. Nós não sabemos os desígnios, nós não sabemos como isso vai acontecer ou porque Deus permite isso e aquilo outro, mas Deus tem uma obra para nós. E você sabe quem faz a diferença? Você sabe quem realiza de fato tudo o que acontece 24 horas aqui na Associação do Senhor Jesus? É você. Você que, num gesto anônimo, mas num gesto muito concreto, num gesto fiel, num gesto que honra a palavra de Deus, né? Contribui para que esta obra fique de pé, seja essa propagadora da misericórdia, essa propagadora da bondade do Senhor. É você que contribui todos os meses, que é o agente principal. É aquele que de fato faz acontecer a evangelização aqui na Rede Século XXI. Por isso a minha gratidão, porque eu não preciso nem palavras, né? Como diz o ditado popular, contra fatos não há argumentos. E você é um fato concreto de um homem, de uma mulher, de cristãos que sabem fazer a diferença, que querem fazer a diferença. Por isso eu quero dizer para você hoje, muito obrigado. Muito obrigado porque você está aqui conosco, muito obrigado porque você acredita nos sonhos de Deus que passa pelo coração do Padre Eduardo, que passa por cada apresentador aqui da Rede Século XXI e que fazem a diferença todos os dias. Na Santa Missa, num texto, num programa A, B, C, tantos programas que aqui acontecem. Muito obrigado. Fazer a diferença, eu creio que essa é a nossa grande missão. Fazer a diferença no mundo, fazer a diferença naquilo que Deus quer para cada um de nós. Dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a diferença. E nada vai impedir a obra de Deus. Nada. Nada vai impedir aquilo que Deus tem reservado ao seu coração. Nada vai impedir aquilo que Deus tem reservado para a sua casa. Nada vai impedir aquilo que de fato nosso Senhor já preparou desde toda a eternidade para realizar em sua vida. A grande missão do cristão é fazer a diferença em Deus. E o que é que você está fazendo? Talvez você esteja aí dizendo, Senhor, não sei o que fazer, não sei para onde ir, não sei o como começar, mas com certeza, com toda certeza, não foi por acaso que Deus te trouxe, não foi por acaso que Deus permitiu você ouvir essa voz de alguém que está debilitado na sua saúde, mas com certeza não é por acaso que Ele me trouxe e que estou entrando aí na sua casa para dizer, né? Deus tem um plano para você. Deus tem uma grande missão. Faça a diferença, faça a experiência. Diz a palavra tantas vezes, né? Me lembro agora do profeta Malaquias, quando Deus convida seu povo e dizendo, faça a experiência. E fazer a experiência com Deus, quem ganha somos cada um de nós. É eu
e você que faz a diferença em Deus que ganhamos. Então o programa Madrugada de Bênçãos é isso. É um momento de partilha, é um momento que você diz sim, eu quero partilhar um pouco da minha vida, da minha experiência, dar o seu testemunho, ou pedir oração, né? Porque estamos aqui justamente para rezarmos, para abençoar a sua vida. Então eu quero que você hoje faça a diferença aqui no programa, né? Ligando para nós, mandando um e-mail, participando no Facebook. O programa hoje é preparado, foi pensado, foi sonhado no coração de Deus para fazer a diferença em sua vida, em sua casa. E espero também que você possa viver a sua vocação, viver os planos de Deus. Qual é a sua vocação? Como falava, a primeira vocação é viver segundo o coração de Deus. Nossa segunda missão, a nossa segunda vocação é justamente amar. Amar segundo o coração de Deus, amar do jeito que Deus nos ama, porque quem ama perdoa, quem ama supera, quem ama recomeça, quem ama faz a diferença. Então vamos juntos evangelizar, vamos juntos fazer a diferença. Aqui eu poderia elencar, eu poderia fazer uma listagem, o programa de 2 horas seria insuficiente para dizer o nome de tantas pessoas que fazem a diferença. De tantas pessoas que fazendo o bem de uma forma muito anônima ou de uma forma muito expressiva, cumpre a sua missão de cristão. Anunciam Jesus, falam de Jesus. Aqui eu quero dizer de uma maneira assim mais generalizada, né? A minha comunidade, Paróquia São Bento, tantas pessoas que lá doam a sua vida. Ontem eu estava celebrando a missa, minha segunda missa, às 10h30, eu vi aqui uma senhora, Dona Francisca, no meio da celebração, ela preocupada, procurando uma cadeira, porque alguém chegava e estava em pé, ela colocava uma cadeira ali, uma cadeira acolá. Gente, pessoas que vão lá, rumo ao altar, varrem a igreja, prepara o banheiro para que alguém seja bem acolhido. Ou na comunidade Consolação Misericordiosa, que estive sábado e na sexta-feira para o Congresso da Misericórdia em João Pessoa, quantos casais, quantos jovens, quantas crianças, quantos anciãos fazendo a diferença, evangelizando do seu jeito, propagando a misericórdia do Senhor, aqui bem próximo, né? Na comunidade Jesus Te Ama, em Campinas, onde celebro, quantas pessoas também se doam, se entregam ao serviço do reino, querem fazer a diferença. Quantos leigos consagrados, né? Ou simplesmente homens e mulheres conscientes do seu batismo e querem fazer a diferença do mundo. Maurício, Rose, tantas pessoas que amo de paixão, que fazem a diferença, pensam que fazem tão pouco, mas diante de Deus fazem grandes coisas, grandes coisas. Eu espero que o seu nome também esteja na listagem de homens e mulheres que fazem a diferença, porque eu tento. Diante de Deus, eu confesso para vocês, eu tento todos os dias. É fácil? Não é. Por isso que todos os dias, antes de dormir, eu sempre me pergunto, Rafael, você amou hoje? Você conseguiu amar segundo o coração de Deus? Você conseguiu viver segundo o coração de Deus? É meu exame de consciência diário. E espero que você possa responder que sim. Muitas vezes eu não consigo, mas muitas vezes eu digo, Senhor, eu tentei e olha que consegui com a Tua graça. Espero que o Madrugada de Bênçãos hoje te ajude a você superar, a você olhar a vida diferente, a você assumir com unhas e dentes, mas com o coração, com a vida inteira, o projeto que Deus tem para você. Espero ser um instrumento, né? Como a Século XXI é, como a Associação do Senhor Jesus, nesses 34 anos que fazem a diferença, você também possa fazer a diferença. E claro, a grande diferença são os sócios, né? Você que contribui, você que se torna sócio conosco, faz uma grande diferença aqui conosco.